Sejam todos muito bem-vindos em mais um episódio do Floresci Podcast. E eu sou a Morgana. E eu sou a Raíza. E hoje a gente tá com uma convidada aqui muito Ai, maravilhosa. esquece. Deise, meu amor, que prazer receber você aqui na nossa mesa. Bem, Se apresenta obrigada. pra gente. Eu sou Deise, eu sou casada para sempre com o Charles e vim aqui para falar um pouco sobre mim, né? Tenho uma filha chamada Luana, tem 18 anos e é um amor da minha vida, minha filha. Como é que foi sua caminhada com Jesus, Deise? Então, eu nasci no lar cristão, mas não fui sempre cristã. Eu me converti mesmo aos 9 anos de idade. E, assim, achava que tinha me convertido. Porém, o meu chamado começou aos 9 anos de idade. Eu senti o desejo no meu coração muito grande, ardendo muito forte sobre missões. Aos 9 anos, nas Mensageiras do Rei, eu pensava que era gente. E aí, todas as vezes que eu ouvia falar sobre missões, foi aí que tudo começou. Pois bem, aos 14 anos, mais ou menos, foi quando eu me converti. Eu senti a presença de Deus e eu me entreguei, eu sozinha no meu quarto, ouvindo música, cantando para variar. E ali o Senhor falou muito forte no meu coração e ali eu me senti diferente. Foi ali que tudo começou sobre a minha conversão, minha caminhada com Deus. Me fala mais de encontros pontuais que você teve com Deus durante a sua caminhada. Então, de lá pra cá, muitas coisas aconteceram. Eu entrei no seminário teológico, com 20, eu já estava casada aos 23 anos, mais ou menos, 24 anos, por aí. Mas não fui até o fim, fui até o terceiro período na faculdade, no seminário. Me tranquei quando eu engravidei. No início eu ficava muito enjoada e tal, mas nada, foi a desculpinha pra não seguir, que dá muito trabalho, né, gente? E aí, de lá pra cá, todas as vezes que falava sobre missões, sobre evangelizar, sobre falar do amor de Jesus para outras pessoas, isso tocava muito no meu coração, sardia, queimava no meu coração. Mas eu me deixei, eu falei: "Senhor, seja feita a tua vontade", porque meu esposo, eu conheci ele na igreja. A gente casou, eu tinha 23 anos e ele 29 anos, mais ou menos, 26, 27, 28 anos. E aí eu só que ele, na época, ele era uma pessoa muito integrada, porque ele era recém-convertido, ele tinha muita paixão pelo evangelho também. Eu falei: "Tudo certo, tudo certinho, o senhor vai fazer tudo perfeito". Só que com o tempo a gente vai se deixando levar, né, pelas coisas do mundo, acaba se afastando, ele se afastou um pouquinho, mas eu tinha certeza que era do Senhor, isso ia acontecer. E aí, o tempo todo eu pedia: "Senhor, seja feita a tua vontade". Eu sei que o meu desejo é ir para o campo missionário, mas isso tem que combinar com a vontade do Charles também, o Senhor tem que falar ao coração dele também. E aí, com o tempo, o Senhor foi confirmando outras coisas no meu coração sobre mim, que eu precisava de coisas. E aí veio o jardim secreto. O jardim secreto foi assim, o despertar espiritual na minha vida. Jardim secreto, foi canal de bênçãos do Senhor na minha vida. Foi o quarto jardim esse ano. O quarto foi maio, né? Foi De maio. maio. E através de uma pessoa linda, maravilhosa que tá aqui na minha frente. Foi assim, foi muito de Deus, porque não era pra eu ir. A minha irmã, que é a Denise, sua amiga também, né? E aí ela fez o convite pra mim, pra minha irmã mais velha e mais uma outra amiga nossa. E aí era pra outra pessoa ir, mas acabou que eu fui, porque o Senhor quis assim, já estava escrito por Deus assim. E aí lá, foi despertar espiritual. De lá pra cá, muitas coisas aconteceram. A minha vida foi muito, assim, muito especial, muito especial. Depois eu fiz a mentoria Sementes e as coisas foram só e
Antes disso, antes do jardim, para voltando um pouquinho, eu senti que eu senti o Espírito Santo de Deus falou comigo que ele ia fazer coisas na minha vida e também na minha família, né, porque é consequência, né, na minha vida e na minha família, durante esse ano. Ele me entregaria coisas esse ano. E foi assim que o Senhor fez. Foi muito, muito intenso. Vivi muitas coisas que eu nunca tinha vivido na minha vida espiritual. Cresci muito espiritualmente. Foi maravilhoso. Foi um tempo de Maravilhoso. profundidade, né. Foi. E o Senhor, ele nos chama pra isso mesmo, né, que nem lá Ezequiel vai nos pés, depois do tornozelo, Exato. na canela, no joelho. E Exato. aí chega um tempo que a gente não tem mais como, a gente precisa mergulhar. E mergulhar é muito bom, né? Uhum. Eu participei de uma conferência Profundidade. Olha Uhum. que Ó. intenso. Profundidade. E ali eu desejei, isso na minha vida, viver na profundidade, não me conformar mais com raso. Uhum. Foi muito importante isso para mim, porque eu vivia a religiosidade. E a partir daí, então, eu comecei a ter uma vida pessoal, uma experiências pessoais com o Espírito Santo. E você lembra qual foi a sua virada de chave? Lembro. Dia? Conta aí pra E gente. foi antes do jardim, hein. Eu sonhei com a volta de Jesus. Nossa. Sonhei com a volta de Jesus e, assim, foi muito forte. E ali eu senti que era o início do meu despertar espiritual. Eu olhava para o céu e eu estava num lugar que parecia um lugar muito, muito, muito familiar, como se fosse o quintal da nossa família, da minha casa lá, dos meus irmãos, meus pais. Inclusive um dos meus irmãos estava junto, e aí eu olhava para o céu, aquele clarão, e muitas pessoas estavam olhando naquela direção e espantados. Só que assim, eu não tinha medo, mas eu sentia vergonha, e eu queria me esconder, porque eu sabia que eu não estava vivendo o meu propósito. Nossa. Foi ali que tudo começou. E depois depois eu tive também uma experiência com o Espírito Santo, que o Espírito Santo me levou para passear. Hum. Me levou para passear, eu louvando e dançando com o Espírito Santo, assim, foi maravilhoso. Maravilhoso, foi lindo demais. Uau! E eu lembro exatamente como aconteceu sobre esse convite, porque eu tinha abençoado uma amiga minha, que inclusive essa amiga, um beijo, Dayana. Ela foi comigo no jardim que eu aceitei Jesus, que eu conheci Olha. Jesus, né. E eu falei: "Gente, vai ter agora e eu vou preciso abençoá-la novamente". Só que eu já era também muito amiga da sua irmã. Uhum. Na verdade, esse convite eu tinha comprado pra mim, o da Dayana. E aí eu já era muito amiga da sua irmã e da Nisa, e aí eu falei assim: "Gente, eu vou abençoar as 2, porque eu abençoei a Dayana no primeiro, eu tenho certeza que vai ser muito importante e diferente pra elas". Uhum. E aí abençoei as 2 e aí logo em seguida eu fui convidada pra trabalhar no jardim e ficou meu convite lá. Eu falei assim: "O que que eu vou fazer com esse convite?". Aí eu fui, abençoei a Dayana novamente. E dias antes, não lembro se foi 1 ou 2 dias antes só, que ela falou que ela não poderia ir, Isso. e a gente passou o convite pra você. Isso, mas foi assim, eu tentei fazer a inscrição, Foi. só que no dia que a minha irmã me passou, eu não consegui, porque eu estava de plantão. Eu estava no meu plantão, no meio do plantão, eu trabalho na emergência, então, assim, foi muito movimentado, eu não consegui, toda hora eu tentava entrar para fazer a inscrição, não conseguia. E aí, no final, quando eu consegui, já tinha esgotado. Já tinha esgotado. Foi isso, sobre isso. Gente, mas eu já estava reservado lá. Sim, O primeiro, porque lembra que eu fui a primeira que comprei nesse jardim? foi. Ela que mexe com isso, né? É. Aí ela mandou pra minha amiga, já abri a inscrição. Eu falei: "Oba, vou comprar". Eu comprei e eu fui o primeiro ingresso, eu fui o ingresso número 1. O seu Que ingresso lindo. foi o ingresso de número 1. Mentira. Juro. Eu não sabia disso Como não. Deus É. faz. Pois é. Jesus é lindo, né? Demais. Como é que a gente aguenta, gente? Ah, para. Para. Sobre isso. E conta mais da sua caminhada, Deise, como foi esse chamado do Senhor? Então, foi bem, assim, lento, né. Eu consegui fazer uma alusão da minha vida espiritual com a Margarida.
a Hum. margarida no projeto Florescer. E é sobre isso, porque a margarida ela nasce em qualquer ambiente, mas ela precisa de um solo específico, como várias flores também precisam de solos específicos, mas ela também nasce em lugares difíceis. E na minha vida foi assim, eu passei por muita coisa, o Senhor me fez florescer como a margarida. Alguns acham que ela é muito frágil, mas ela não é, ela é forte. E assim também é comigo, sabe. Em momentos difíceis na minha vida, como a perda da minha mãe, meu pai. O meu pai foi muito intenso. Eu e os meus irmãos passamos por momentos difíceis quando meu pai ficou internado, um pouco antes dele falecer. E na minha mãe foi ainda pior para mim, porque por eu ser da área da saúde, eu mesmo me responsabilizei em estar à frente e eu tinha conhecimento no hospital onde minha mãe estava internada. E os meus irmãos nenhum tinha capacidade, capacidade não tinha estrutura como eu também não tinha. E eu achava que eu não ia conseguir, mas o Senhor me fortaleceu e eu fui lá. Busquei com os médicos, orientação do estado da minha mãe e eu via que aqueles eram os últimos dias da minha mãe. Foi muito difícil, mas eu consegui com o Senhor, com Ele, porque era o tempo todo Ele me carregando, porque eu sozinha não ia conseguir. Eu sempre fui e o detalhe que eu sempre fui a chorona da família, a mole da família. Meus irmãos eu tenho 4 irmãos, 2 irmãos e 2 irmãs, a Denise, a Débora, o Weber e o Hermes. São os meus amores, sabe. E dentre os 5 filhos da dos meus pais, eu era a mais mole. Como pode, né? Como pode? E eu aguentar tudo isso é o Senhor, não tem outra explicação. Ele é a nossa fortaleza. Exato. E eu lembro que você estava contando do seu sonho agora, e aí você falou que você no sonho você não estava vivendo o seu chamado. Não estava, mas não foi exatamente no sonho, foi na mentoria. Durante a mentoria, o Senhor falou assim, gente, quase que eu vi não, eu posso dizer que eu vi o Senhor se materializar na minha frente e me falar: "Daisy, o teu chamado é esse, é esse". Foi muito especial porque, foi no momento propício. Durante a mentoria, são 5 semanas, né, e na penúltima semana eu fui demitida do meu trabalho. Quase 11 anos nesse mesmo lugar trabalhando. Eu achava que eu não ia era outra coisa que eu achava que eu não ia aguentar, ali eu já estava mais tranquila, já estava na caminhada com o Espírito Santo intensa, e ali eu já estava sentindo mais paz. Ali eu já tinha mudado muita coisa na minha vida. E aí eu entendi que era propósito de Deus, nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. E ali era, assim, a permissão do Senhor. "O teu tempo aqui acabou". Como eu falava sempre para o Senhor isso: "Senhor, eu vou ficar aqui até quando o Senhor permitir no meu trabalho?". E aí, quando aconteceu, uma semana antes eu sonhei, o Espírito Santo de Deus me revelou que eu ia ser demitida. E aí, ali naquela época, eu não fiquei tão abalada como se fosse antes do meu avivamento espiritual. Porque se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, foi amadurecimento mesmo. O Senhor já tinha me falado que ele ia me mostrar coisas, ele me preparar, porque lá na mentoria também o Senhor falou comigo sobre suportar o processo, porque eu tenho raiz firmada nele. E é sobre isso. É. E a gente precisa mesmo suportar o processo, né? Porque quando o Senhor, ele nos convida, quando o convite dele é para aprofundar as nossas raízes, é porque vem vendaval por aí. Na Exatamente. verdade, a nossa vida são vários vendavais, Nada é né? fácil, né, gente? Não. Nada é fácil. Eu sempre ouvi sobre isso. Tudo que vem fácil, vai fácil. É. Então as coisas para terem valor, para serem as melhores coisas na nossa vida, precisa ter um preço.
É o Sim. preço é um preço a pagar. E às vezes a gente é machucada, estraçalhada, amassada, mas sai azeite. Mas O sai intuito é azeite. esse, né? É esmagar pra sair o azeite, pra sair Uhum. o vinho. Exato, exatamente. É muito isso. Ô, Daisy, conta pra gente como que foi depois disso, depois da mentoria semente, que aí você já estava com tudo isso em mãos. E aí? Aí você se perguntou isso: "E agora, Senhor, se o Senhor já me entregou isso, e agora pra onde eu vou, o que que Exato. eu faço?" Eu Você se pensa perguntou? eu pensava muito sobre isso, porque, assim, agora tem que movimentar, né, o que que eu vou fazer? Aí veio o projeto Florescer. Primeira vez que eu fui pregar. Que Falei: "Senhor, lindo. não vou conseguir". Mas quando foi feito o convite a mim, é uma semente especial também pra mim, que é minha amiga Fernanda, beijo. E aí ela falou, na hora que ela falou, eu não hesitei. Eu falei na hora: "Eu aceito". Eu não sabia como ia ser, mas é sobre isso, é você andar de fé em fé, você entender o seu propósito e aceitar, porque antes eu tinha falado com o Senhor sobre isso: "Usa-me, Senhor". E quando a gente se coloca à disposição do Senhor, a gente tem que entender, é claro, tem que ter discernimento espiritual para saber o que vem de Deus e o que não vem. Mas quando o Senhor fala e você está em conexão com o Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo, você entende que aquilo é o Senhor te falando. E eu na hora entendi, é o Senhor me dando. Eu costumo dizer sobre o que aconteceu comigo também, mentoria semente, todo esse processo foi o resgate do Senhor em amor para minha vida. Ele me deu uma nova chance. Aí tem aquela música, novo dia recebe. Conheço não, canta mais aí. Canta toda, rapidinho. Canta muito, Essa música eu maravilhosa. falei com você, né, Raíza? Foi. Sobre essa música é a minha música, eu nunca tinha ouvido essa música. E aí um dia eu acordei com essa música na cabeça, falei: "Que música é essa?". Aí eu abria lá as redes sociais, eu falei: "Senhor, que música?". Aí a primeira música que aparece é essa. Eu falei: "Que música é essa?". Isso foi já tem muitos meses, foi antes não, foi depois da mentoria. Foi, foi, Foi depois, foi antes do projeto Florescer. foi. E aí eu falei: "Senhor", aí eu fui procurar lá a música, eu ouvi a música, que música? É a minha música. Fala sobre nova chance, sobre eu não sou perfeita, mas o Senhor tem me curado dia a dia, tem me transformado dia a dia, é sobre isso. Gente, isso acontece comigo direto. Ontem mesmo eu acordei com uma música na cabeça que fazia muito tempo que eu não ouvia. Aí do nada tô ouvindo lá Spotify, arrumando casa, aí toca ela. Acontece isso comigo direto, É, direto. interessante, né, é o Espírito Santo de Deus que fala mesmo. É. Aconteceu comigo uma vez durante uma batalha espiritual. Aí vem aquela música assim, meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. E eu fiquei cantando aquela música no meio da madrugada e falei: "Que música é essa que eu nunca ouvi essa música?". Aí depois eu fui e perguntei pra Morgana. Aí foi muito engraçado, porque aí a gente falou sobre essa música, né, e no mesmo dia a gente foi pra um evento Karaokê. que era um karaokê. Aí perguntaram pra gente: "Qual música que vocês vão cantar?". Aí eu olhei pra Morgana: "Caminho no deserto". É muito bom essas experiências, né? Gente, demais. Eu lembro, assim, quando eu tive meu primeiro contato com a Daisy, foi muito interessante esse dia. Porque eu tinha mandado uma mensagem pra uma amiga. Eu tava falando com ela, eu falei assim: Claudinha, eu tô sentindo um desejo de cantar pra você. Como assim? Tá me vindo uma música aqui no meu coração. Eu tô sentindo um desejo de cantar pra você, mas tá bom. Aí eu pensei, né? Eu sou uma filha obediente mesmo, eu vou cantar. Fui e cantei a música pra ela. Minutos depois, a Daisy. Deus pediu pra eu cantar uma música pra você. Foi qual música mesmo? É uma que eu não conhecia, que você cantou pra mim. Eu não lembro, não vou lembrar agora, que é uma que eu não Não lembro. conhecia. Eu não Sei conhecia. que nas minhas Linda. manhãs com Deus, Linda. meu tempo com Deus, geralmente é na parte da manhã, antes do café. E aí o Senhor às vezes me entrega coisas assim. Ai, não foi sempre assim não, tá gente? É Não um foi sempre processo, né? assim Uma não. caminhada, né? É, pra chegar nesse ponto que eu sou muito grata a Deus por tudo que eu tenho vivido, porque tem sido, tudo que o Senhor tem me proporcionado viver, faz parte do meu propósito, porque eu sempre gostei de cuidar de pessoas, eu escolhi a profissão, enfermagem. Primeiro eu já fui da enfermagem.
E aí eu escolhi porque eu gosto de cuidar das pessoas. E depois eu fui para radiologia. Eu sou técnica formada agora em técnica em radiologia. Lá eu sempre, gostei de dar atenção às pessoas. Eu trabalho na emergência do hospital público. Então, assim, chega muita gente carente, não só de situação financeira, mas carente também espiritual, né. E aí aí nem sempre foi assim, né, mas no finalzinho já eu sempre pedia a pessoa se eu podia dar um abraço, e aí eu abraçava, as pessoas saíam na pandemia, e eu dei abraço em muita gente. A gente trabalhava com capote, com luva, com Uhum. máscara, aí aquelas senhorinhas bem senhorinha mesmo, chegava, falei: "Senhor, deixa eu abraçar ela, não me deixa eu ficar com covid não". E eu ia lá, mas depois eu nem me importava com isso, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, assim, a gente não vive o que é a Covid, o que é a pandemia, o que não é sobre isso, é sobre o que o Senhor quer falar através de você. E é isso que eu buscava ali, dar atenção a pessoas, cuidar de pessoas e amar pessoas e falar sobre o amor de Jesus. E é Sim. sobre isso. E tu citou aí um versículo. Qual versículo que você gosta? Que você Ah, ama? um versículo na minha vida é João 3,16. Uhum. E assim, pra mim é o principal da Bíblia, e eu todas as vezes que eu consigo, né, falar do amor de Jesus para outras pessoas, eu cito ele. Claro que em algumas ocasiões o Espírito Santo traz outras palavras, mas João 3,16 é um versículo que fala do amor do Pai, o amor do Filho. Isso aí pra mim tem muito valor. Então é isso, é sobre e eu não me conformava todas as vezes que eu falava sobre o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí a gente lembra que é só crer. E aí fica mais fácil falar. Pra mim, assim, ele é o principal. É o versículo que eu mais amo. Não tem como a gente, não sai verdade da gente se a gente falar algo que a gente não tá vivendo, Uhum. né. Então, realmente, quando a gente entende isso, a essência do evangelho, o que foi essa entrega, né, de um pai entregando um filho Exato. por amor a nós, isso é muito profundo realmente. Muita coisa. E quando foi que você sentiu esse amor, assim, do Senhor de uma forma diferente na Então, sua assim, eu senti quando eu me converti, né. Posso dizer que foi a minha conversão ali aos 14 anos, 13, 14 anos de idade. Eu me senti abraçada por ele. Eu sentia eu lembro que eu estava deitada na cama da minha mãe, a cama da minha mãe ficava de frente pra janela. E eu olhava para o céu, assim, e via Jesus sorrindo pra mim. E eu me sentia abraçada por ele. E eu cantava e chorava, pra variar, né. Eu chorava. Chorava, chorava, chorava. Pra mim aquilo ali foi a primeira vez. Pra mim foi a primeira vez. Uhum. Foi sobre isso. Que Ô, Daisy, conta pra gente como é que foi isso sobre crescer num lar cristão com pessoas que cantam lindamente. Ai, gente, olha, é muito especial, porque eu tenho meus avós, né, propriamente dito, meu avô materno, ele era maestro de coral, Uau. maestro de coral. E assim, ele ensinava pra gente em casa, né, os netos. Eu gostava muito, eu e minha irmã, eu e meus irmãos, né, a gente gostava muito de ir pra casa da minha avó, e aí meu avô tinha um acordeon, era tipo uma sanfona, Uhum. e aí ele cantava, tinha um ponto de pregação, era uma congregação da igreja, não tinha igreja ainda, era a congregação dentro da sala da minha avó. Então, assim, era meu avô, por ser maestro de coral, ele cantava o tempo todo, o dia todo, praticamente. E quando ele ia ensaiar os hinos lá, ele chamava a gente pra sentar perto dele, pra ensinar a gente. Eu lembro um hino que a primeira vez que meu avô me ensinou um hino, é um hino bem antigo, eu nem sei se vocês conhecem. É "Nome bom, doce a fé, a Uhum. esperança do", eu lembro dele tocando e cantando. Meu avô cantava várias vozes, apesar de ser homem, ele cantava vozes, assim. Minha mãe, mesma coisa, então foi um legado.
Passou do meu avô pra minha mãe, os irmãos da minha mãe, e aí passou pra gente. Meu pai também cantava no coral da igreja, minha mãe depois também foi ser, maestra também, maestrina, e aí a gente cresceu cantando desde pequenininha, eu e minha irmã mais nova. Minha irmã não gosta disso não, ela ama Denise não gosta disso não. A gente cantava, parecia uma dupla sertaneja, ela não gostava não. Ela não gostava mesmo, ela ficava muito por conta, porque ela era pequenininha, às vezes botava ela no banquinho pra poder ela vai me matar. Pra poder ver ela cantando, porque na congregação tinha as pessoas sentadas assim, e aí ela era muito baixinha, como é que ia ver ela? É sério, gente, ela é muito pequenininha. E aí, a gente cantava a dupla, né. Era muito engraçado. E aí foi assim, meus irmãos todos cantam, somos 5, né, todos cantam, cada um canta uma voz, um naipe. E os meus sobrinhos e a minha filha são mais cantam também, o legado segue, né. Eles cantam também, mas a maioria deles tocam também algum instrumento ou vários instrumentos, que tem uns que tocam vários. Uhum. Gente, eu tô aqui passando mal de rir, porque Denise é pequenininha até hoje, Não gente. é? Quem é maior, se sou eu ou se sou ela? Ah, meu pai. E eu tô desenhando essa cena na minha cabeça dela no banheiro. Ai, amiga, te amo. É isso. É mole. E foi sempre assim, sempre música, tudo era voltado pra música, tanto que no culto fúnebre dos meus pais, a gente cantou. Nossa, que Primeiro foi meu pai experiência. há quase 19 anos atrás, é mais ou menos 19 anos que meu pai faleceu, nós cantamos junto com a minha mãe, e assim, era um outro momento, e assim, a gente chorou, mas a gente conseguiu cantar, que a gente vê a força do Senhor, sabe, como o Senhor nos fortalece. É só a gente acreditar, a gente confiar e se entregar. E quando falo em confiar e em se entregar, eu lembro muito, assim, das vezes no meu momento com Deus, sobre essa questão da confiança, da fé em Deus. Não é deixar de fazer as coisas porque o Senhor toma o controle de tudo, mas é confiar que Ele pode todas as coisas. Se a gente toma o controle da mão dele, a gente deixa de, né, dar crédito a Ele. E aí a gente descansar, eu quando falo assim, descansar no Senhor, eu me jogo, eu me lanço. No meu pensamento eu tô me lançando nos braços do Pai, é sobre isso, é descansar mesmo. É aquela passagem, né, que tá lá no meio da tempestade e Jesus tá dormindo. E aí os discípulos lá todos desesperados, não, mestre, não importa que pereçamos. Uhum, Aí ele fala, né, mas assim, eu imagino ali Jesus dormindo já é o próprio convite. exato. Ele não fala ali, vocês descansam. Ele não é essa a resposta, né? Mas a atitude dele já mostra pra gente como a gente deveria lidar diante dessas adversidades da vida, né? Uhum, Muito verdade. isso. E o que a gente tava falando até no episódio anterior, que é muito do exemplo, né? Ali ele fez com É, exemplo, ele ensinou com exemplo, é. descansar. Mas pra gente humano falando isso é muito estranho, né? Porque a nossa vontade mesmo é lá meter a mão e fazer a gente mesmo. Uhum, Descansar pra você é muito fácil, mas pra muitas pessoas é muito difícil. pois é. Quem é controlador, né? É. É muito Lá complicado. em casa mesmo, meu esposo já é muito racional, né. Homem é assim, É. muito racional. Então quando eu falo assim: "Calma marido, vamos esperar no Senhor". "Mas você acha que eu não vou fazer nada? Eu tenho que fazer alguma coisa, não sei o quê". Mas é confiar, né. Claro, o que a gente tem que fazer, a gente tem que se movimentar, né. Eu aprendi muito sobre isso na mentoria. Você descobre alguma coisa que você precisa fazer, ou do quem você é, ou do seu propósito, e o movimento. Você tem que se movimentar. Você tem que dar um passo de fé. O depois, o que que você vai fazer? É sobre isso também, é você se movimentar, que aí no seu movimento o Senhor trabalha. Hum. E às vezes ele trabalha em silêncio, como a Margarida, ela cresce no silêncio. Ela cresce no silêncio, às vezes as pessoas não veem, e interessante é que esses dias eu estava pensando em perguntar para o meu esposo assim: "Você não tá vendo que eu tô mudando não?" Mas eu não perguntei, porque na mesma hora o Senhor ministrou ao meu coração sobre isso. Eu tô vendo, eu te vi. E eu sei, você buscar isso e entender isso,
Você saber quem você é, o seu valor em Deus, gente, nada mais importa. Nada mais importa. É claro que a gente tem que, né, uma coisa que minha mãe sempre falava, fugir da aparência do mal. E o que você vai falar para os outros, como você vai viver a sua vida é um testemunho. E é sobre isso também, né. Esses dias mesmo, uma pessoa falou assim pra mim, eh, porque nitidamente eu reagi diferente diante de uma situação. Se fosse a Morgana de um tempo atrás, eu reagiria de uma teria uma reação completamente diferente, mas eu percebi que eu fui muito mais calma, eu não me importei com o que aconteceu, o que a pessoa fez e tudo mais. Então, assim, eu respondi de uma maneira diferente. Sendo que essa pessoa, ela sabe o quanto que eu mudei, mas ela tava um ambiente, assim, tava aquela, sabe, já tava um clima meio assim, né, que a gente sente. Aí ela falou assim pra mim: "Mas você não mudou nada". Aí eu parei assim. Aí na hora aí me veio, né, o Espírito Santo assim no meu coração, olha tudo que você já passou, olha quem você é hoje, então assim, já entrou por aqui, saiu por aqui, e eu falei: "Cara, não é sobre as pessoas, Uhum. sabe, não é sobre o que as pessoas pensam, até porque não tá comigo todos os dias, não sabe o quanto, né". E assim, a gente, na verdade, a gente também não precisa viver uma vida preocupada de mostrar algo pra alguém, porque isso é Uhum. natural. Isso é natural. Mas eu achei muito interessante que foi muito realmente do momento, porque essa mesma pessoa já falou pra mim o quanto que eu mudei. Aí assim, É. mas aí foi muito louco, porque no dia que isso aconteceu, também teve a ver, que eu estava fazendo um curso nesse dia, eu tinha acabado de sair da aula e estava falando sobre identidade. O quanto que é importante a gente saber da nossa Exato. identidade. Então, assim, sabe, aquela pessoa, mesmo eu já sabendo que ela sabe que eu mudei, ela fez aquele comentário pra, né, ficar aquela, Alfinetar. Alfinetar. aquela alfinetadinha. E como é importante a gente ter a nossa identidade firmada Exato, no Senhor. exato. Entender que, Senhor, de fato, eu não sou a mesma da semana passada. Uhum. Quem dirá de 1 ano, 2 anos atrás? Quem me conheceu naquela época tem que me conhecer de novo. Porque Desconheça e conheça novamente. é sobre isso. É muito sobre isso. E é Exato. importante ter essa intimidade mesmo, né, com o Espírito Santo, porque poderia ter virado uma raiz aí de amargura no seu coração, né, É. e aí o Espírito Santo veio na hora e trabalhou. Só que se você tivesse ali ouvindo vozes do mundo, ouvindo a sua própria voz e não tivesse dado voz à voz do Espírito Santo, É. a importância da intimidade. E eu tenho certeza que se fosse também antigamente, eu ia tentar justificar. Não é possível, você não viu que eu fiz isso? Que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Eu ia justificar, com certeza ia falar. E aí me lembrou de uma passagem que fala lá de Eva, né? Adão e Eva e tudo mais, quando Eva estava sendo formada. E eu tinha muito esse questionamento um tempo atrás. Do tipo, caramba, fulano não tá vendo que eu mudei. Fulano, né, isso que você tinha falado, fulano não tá vendo que eu mudei, que não sei o que e tal. E aí foi quando eu fiz um devocional e falou assim, quando Eva estava sendo formada, Adão ele precisava estar dormindo, né, em específico de casamento, era sobre isso, né, esse devocional. Porque senão se Adão tivesse acordado, iria atrapalhar a formação de Eva. E querer se meter. Então era necessário Adão estar dormindo. E muitas das vezes a gente se incomoda. Ai, porque meu marido não tá vendo. Ai, que não sei o que é meu marido. Uhum. Foca na transformação de Eva. Eva precisa ser formada para Adão despertar. E aí, quando eu vi aquilo ali mudou uma chave em mim tão grande. Gente, isso aqui é muito poderoso. Porque quando a gente entende isso, que há tempo para todas as coisas, vai ter tempo sim de Adão despertar, Uhum. de Adão, né, olhar com outros olhos. Vai ter esse tempo, mas enquanto isso, Eva precisa ser formada. E para Adão despertar, Eva precisa passar pelo processo de transformação. E muitas das vezes Adão demora para despertar, porque Eva ainda não finalizou o processo de transformação, né? Exato. Tem muito dessas coisas. E é sempre do lado, né. É. Ela foi tirada da costela, é do lado, é andar do lado. Esse também eu tenho aprendido, né. Após o meu amadurecimento espiritual, eu entendi melhor isso.
o que é andar do lado. Não é atrás, não é na frente. Hum. Não é querer tomar o lugar, inverter os papéis. Não é sobre isso. É dar do lado. Se ele cair, ajudar a levantar. É ser suporte também. É, E não tomar o lugar dele, é, porque o lugar do homem na casa, do marido na casa, tem um papel também principal. Ale- sim. Depois do Senhor, óbvio. É, mas é o sacerdote, né, Uhum. precisa ser respeitado aquele local ali. E muitas das vezes, muitos casamentos hoje vivem essa inversão dos papéis. E aí por isso que tá doentio, tem problema. Por isso que muitas pessoas: "Ai, vai casar, não casa não". Uhum. Mas olha a experiência que teve em casa, realmente um casamento Exato. ruim, então não vai dar um conselho casamento é bom, mas casamento é muito bom. Sim. 22 anos vou fazer. É. Mês que vem, 22 anos de casado. Parabéns. 22 anos. Quase a nossa idade. Chegou Ah. 22 esse ano. Tão novinho. Ô, Daisy, falando de intimidade, conta um pouquinho pra gente como foi pra você começar a, de fato, ter essa intimidade com o Espírito Santo, pra ele ministrar as coisas ao seu coração. Como que foi esse negócio do chamado, né? Que você ouviu mesmo a voz do Espírito Santo. Como que foi essa intimidade pra você construir, né? Então, sempre eu tive, sempre não. É, eu já vivi muitas vezes experiências com Deus de falar e ele me responder. Já vivi várias vezes. Isso numa fase de jovem até a fase adulta. E aí, eu falava com o Senhor lavando louça. Senhor, mas por que isso? Eu falava mesmo de como se estivesse falando com a louça. O Senhor ali presente na minha frente. E aí o Senhor falava comigo, às vezes não era na hora, e isso me incomodava. Às vezes eu não ouvia a resposta na hora, mas depois mas assim, era diferente porque alguma situação acontecia para depois eu perceber que era o Espírito Santo de Deus falando comigo. Hoje é diferente. Hoje eu tenho a minha busca e a minha entrega e o Senhor falando comigo é diferente. Às vezes é quase que automaticamente. Mas existem também situações que o Espírito cada situação é uma situação, e o Senhor é que sabe todas as coisas. Mas, eu sempre tive essas experiências de orar e o Senhor me responder, mas antes não era do jeito que eu queria, e não foi sempre, da forma que eu entendia, não era claro para mim. E às vezes eu já tinha passado e depois que eu me tocava. Caramba, mas isso era a resposta da minha oração. E assim, mas depois, né, depois da Daisy, quando eu floresci, depois que eu floresci, eu eu vivo mais isso de, entender melhor, discernimento espiritual, entender melhor, ter mais intimidade, mas é isso, você tem que buscar. Você precisa ter essa intimidade com o Senhor. Não é, Jesus ele quer falar, Deus quer falar conosco, ele quer se comunicar conosco, mas ele espera que você fale com ele. Você tem que se abrir, você tem que abrir o seu coração, rasgar o coração para Jesus. Muitas vezes eu passei pelo vale e era eu e o Senhor. Às vezes por fora eu estava rindo, brincando, feliz e contente, mas por dentro, eu no meu secreto com o Senhor, era choro e lamento o tempo todo. Tem um porquê, porque e às vezes a gente se perde nisso, mas é por que comigo? Mas por quê? Não, não é sobre isso. É sobre o que o Senhor quer fazer através de você. E é necessário passar por alguns processos. E o Senhor já tinha falado comigo, né? Suporta o processo. E a gente entende e aceita. Só isso. E qual foi a última palavra que o Senhor ministrou no seu coração, de um tempo pra cá? Então, o Senhor sempre me prometeu, a promessa do Senhor, que a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vai acontecer agora, mês que vem, no jardim. E antes do tema do jardim, o Senhor já tinha me falado sobre voltar à essência. E aí, durante os nossos alinhamentos, intercessões, teve um momento muito especial que era eu e meu esposo orando e entregando a palavra.
E ali o Senhor queimou no meu coração, ardeu demais de chorar, de não conseguir parar de chorar, eu vendo já o que o Senhor já vai fazer. Isso na minha casa, na minha vida, na vida do meu esposo, da minha família. E aí, eh eu consegui avistar ali a promessa concretizada. A promessa concretizada. Isso foi muito especial para mim. Marcou muito, porque, assim, até então é difícil, né, quando a gente vive algo, a gente busca algo e o Senhor, aos nossos olhos humanos, o Senhor demora para responder. "Ah, mas está demorando tanto, Senhor, por quê? Você não ouve nem um sim, nem um não, e não acontece nada". Mas é esperar com paciência no Senhor. Paciência é uma palavra que também me define, porque eu sou muito paciente. E aí, é esperar com paciência no Senhor. E o Senhor, naquele momento ali, em uma das nossas intercessões, eu pude ver o que o Senhor vai fazer. Foi muito especial. Eu já pude perceber a essência sendo devolvida. A grandiosidade do agir de Deus, né. Deus é muito Exato, poderoso. Eu amo esse exatamente. Você Deus. falando sobre paciência, gente, eu tô buscando essa paciência. Eu acho lindo quem fala assim: "Eu sou muito paciente". Acho lindo. Vou chegar lá. Tá no Mas processo, eu né. não peço ao Senhor, não peço ao Senhor paciência. Eu sou paciente, sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa calma, mas pedir ao Senhor paciência é complicado, né. E vão acontecer coisas para você exercitar. E o Senhor vai botar ou ele vai permitir, né, tudo é permissão do Senhor, situações para você exercitar a sua paciência. Vamos ver se ela tem paciência mesmo. Ou então o inimigo ouve você falar isso e ele usa isso contra você. Sim. Vamos ver se ela eu vou tocar aqui para ver se ela tem paciência mesmo. Exatamente. Mas é algo muito especial, eu sei que é da minha essência ter paciência, esperar no Senhor. Não é sobre ser paciente, ser calma, ser tranquila, não é só sobre isso. É esperar no Senhor, o momento certo, porque é a hora perfeita, né, o Senhor, a hora dele é perfeita, a hora do Senhor é perfeita. E a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, Exato. né, subirão como águias. Então, a espera faz parte do processo, Isso. né. E a gente precisa entender que na espera, não é pra gente estar ali só parado, tô esperando parado. Mas é esperando, fazendo aquilo que o Senhor quer fazer, trilhando os caminhos do Senhor, Uhum. dizendo sim pra Ele, indo por lugares que você talvez jamais imaginaria, mas aí te fazem um convite mega especial: "Ah, leva a palavra", aí você vai lá, né, diz sim para o Senhor e nisso o Senhor vai trabalhando na espera, né. É interessante você falar isso, eu me lembrei agora aqui que nem sempre é algo que a gente pensa, algo que a gente sonha. Tipo assim, eu nunca sonhei em pregar. Uhum. Nunca me imaginei pregando. Sempre me sonhei com evangelismo pessoal. Foi sempre o meu objetivo é falar do amor de Jesus pessoal, com uma pessoa ou para, sei lá, talvez 2 ou 3 pessoas, mas nunca foi sobre, ir a um microfone ou um púlpito ou um lugar específico para falar para várias pessoas ao mesmo tempo. Isso para mim foi marcante, porque, aí também foi o diferencial que o Espírito Santo fez na minha vida, porque apesar não foi fácil para mim, não foi fácil para mim, mas também foi um exercício daquilo que o Senhor quer de mim, exercitar. Não foi fácil. Volto a dizer, não é fácil ser cristão, não é fácil seguir o propósito, não é fácil olhando aos olhos humanos, mas para Deus, para o Senhor nada é impossível. E quando Ele quer, Ele te chama e aí Ele te capacita. E quando Ele quer fazer na sua vida, Ele vai fazer, independente da forma que vai ser. Ele vai fazer acontecer. É sobre isso. Daisy, e falando sobre experiências sobrenaturais, conta uma experiência, assim, sobrenatural que mais te marcou. Vivemos, eu e meu esposo, um momento muito difícil na nossa vida, no nosso matrimônio, no nosso casamento.
E naquele momento ali, pra mim, foi sobrenatural, porque foi o momento que eu citei um pouco atrás que eu passei pelo vale, e foi onde o Senhor me deu forças que eu não sabia que tinha, mas é resposta de oração. O que foi que aconteceu? Minha filha, na época, tinha 3 anos de idade. Eu sempre, antes dela dormir, eu ia com ela pra cama, levava ela pra caminha dela, no quarto dela. Eu orava, primeiro a gente lia alguma história bíblica ou contava uma outra história para ela, e a gente orava junto. Tanto que às vezes eu esquecia de orar e ela falava: "Mamãe, orar, orar". Então essas experiências de oração a gente sempre, foi muito marcante na nossa família, na nossa casa. E nesse momento de dificuldade, foi assim, eu ouvia várias vezes o meu esposo falar: "Ah, minha esposa é mulher de oração, não sei o quê, não sei o quê", e as pessoas às vezes vinham me perguntar sobre alguma coisa de oração, mas eu não via, naquela época não era tão evidente para mim, mas sim, o Senhor, ele respondia orações, sempre respondeu orações feitas que eu fazia, né. E naquela época, eu e minha filha, uma noite, fizemos uma oração. Eu orei, ela era muito pequena, gente, ela não sabia falar direito, mas apesar de que a Luana com 2 anos e meio, ela já falava, claro que não perfeitamente, mas ela já falava, e todas as vezes que ela falava, ela parava e repetia, ou se ela errava a palavra, ela voltava: "Não, mamãe, é assim, assim, assim". Aí ela mesma se corrigia, e aí eu acabei de orar, ela orou. Quando ela acabou de orar, eu falei assim: "Nossa", aí eu senti muito a presença do Senhor e na hora eu liguei para o meu esposo, falei: "A sua filha acabou de orar por você". Ele: "Nossa, então foi isso". Ele naquele momento ali, ele se sentiu muito tocado pelo Espírito Santo de Deus, então foi resposta das nossas orações. E foram momentos difíceis que passamos na nossa vida, no nosso matrimônio, que era eu e o Senhor. Era só lamentando aos pés do Senhor. Gente, eu não lamentava pra ninguém, eu não chorava. Claro, às vezes com meus irmãos, os mais íntimos, eu chorava, às vezes, quando tocava no assunto. E aí eu mas com o Senhor era diferente, eu me derramava aos pés do Senhor. E aquilo houve, a mudança, né, aconteceu uma mudança na nossa casa, o Espírito Santo de Deus transformou a nossa casa e as nossas vidas. Foi assim, dali pra cá, nosso casamento é muito mais forte, muito mais forte. Hoje em dia também a gente tem exercitado essa questão de orar juntos, que nem sempre foi uma realidade na nossa vida, mas a gente tem exercitado isso e é muito especial. Pra quem não faz, pra quem é casado e não ora junto, ore junto. É muito especial. Muito. E aí eu entendo que quando a gente se une em oração, o Senhor derrama uma graça diferente, né. O Senhor nos dá acessos diferentes. E eu acredito que você esteja até hoje colhendo esses frutos, né, de Sim. orar junto, de estar, intercedendo junto pela filha de vocês, né. Uhum. Então isso é eu acredito que é a base de todo relacionamento, né. Você primeiro ter um relacionamento com o Senhor, né, sozinho e junto também, Isso. né. E diante disso, Daisy, deixa uma mensagem pra galera que tá te assistindo, deixa uma palavra profética pro pessoal que tá assistindo você. Então, é sobre isso, é orar, persistir, não desistir. Se você está passando por um processo ruim na sua vida, algo difícil que aos seus olhos é impossível, mas para o Senhor não é. Ore, confia no Senhor, que Ele vai fazer acontecer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A palavra do Senhor diz isso. Então, faça o que Ele te mandar fazer. Ore, confia e se entrega. Entrega, se lance aos braços do Pai, porque é maravilhoso viver essa paz, isso traz paz. Teve alguma passagem, algum devocional que te marcou? Gente, a vida de Esther, É.
que para mim fala muito sobre fé, né. Esther, ela tinha aquela missão de orar e interceder pelos dela, né, os da família dela e o povo dela, e ela convocou o povo para orar com ela. E ela foi sem medo. É claro que no fundo, ela devia estar com medo de entrar na presença do rei sem ser chamada. Mas ela sabia que ela poderia fazer, porque ela não estava indo por ela estava indo no nome do Senhor. Então, na nossa vida é assim, eu trago isso muito pra minha vida, porque se eu estiver passando por uma situação que pra mim é ruim, pra mim é difícil, é complicado, é colocar se o Senhor me incomoda, o Espírito Santo de Deus me incomodou pra fazer aquilo, eu não tenho que ter medo. É confiar, ter fé e ir e se colocar na situação, seja ela qual for. Seja ela qual for, se for a pior coisa do mundo pra você, naquela hora ali, Deus muda coisas. Ele muda tudo do lugar, ele transforma o ambiente, ele ajeita tudo para que a sua palavra, a sua bênção possa ser cumprida, a palavra dele possa ser cumprida. É sobre isso. Deise, conta pra gente também um louvor que você ama, já que você vem desse berço do louvor, que eu imagino. Gente, deve ser muito animado. Imagina, amiga, a gente numa família do louvor, porque a gente ama cantar, a gente canta muito junto. Sim. Então, conta pra adora. gente uma experiência assim de um louvor que você adora, o que ele fala com você. Então, tem o Resgate, né, que é do Renascer Praise. Só que, sobre louvar, eu tenho uma coisa muito um particular meu com Deus. Louvar é cantar? É cantar, mas é sobre adoração, é sobre adorar, não tem que ter voz bonita. Toda vez que eu ouço alguém falar assim: "Ah, Daisy canta, não sei o quê", eu sei que é porque a minha voz talvez seja adequada aos ouvidos de alguém ouvindo, mas, não é sobre só abrir a boca e cantar. É sobre tirar do teu coração. Eu também nas igrejas que eu fiz parte, que eu sou membro, né, a igreja onde eu nasci, eu fui membro por muitos anos na minha vida, casei lá, minha filha nasceu lá, e depois eu fui para uma outra igreja e hoje eu sou membro de uma igreja. Todas essas 3 igrejas eu fiz parte do ministério de louvor, de adoração. Mas, muitas das vezes eu subia ali no púlpito, era meu coração que ia ali se derramar na presença do Senhor. Eu tinha muito medo não, temor de chegar ali de qualquer jeito. Então, assim, para o Senhor não pode ser feito de qualquer jeito. A gente tem que fazer da melhor forma possível. "Ah, mas eu não canto bem". E daí? O Senhor não quer ouvir sua voz, ele quer ouvir o seu coração. Ele olha para o seu coração, ele não olha para sua voz. "Ah, a voz dela é mais" para ele não tem isso. Somos todos iguais. A sua voz e a minha voz é a mesma coisa para o Senhor. É sobre adorar, se derramar, abrir o coração. É sobre isso. Aquela experiência que eu te falei, né, que quando eu falei com a minha amiga, né, eu falei pra ela assim: "Cara, que loucura isso, eu tô sentindo de cantar pra você, mas eu nem canto", né. E eu senti isso, o Senhor é como se Isso. o céu tivesse recebido ali uma adoração sincera, foi uma música pra ela, que tocou no coração dela, né. E aí logo depois veio você, né, falou assim: "Ó, o Senhor pediu pra eu cantar uma música pra você". Aquilo ali foi resposta pra mim, foi do tipo: "Ai, o Senhor recebeu". Recebeu mesmo, meio desafinada, mesmo não sabendo cantar, o céu ele recebeu. E eu acredito que é isso, né, o salmista ele fala que um coração, contrito, né, do Senhor, que é Salmo 51, né, não tô lembrada agora direito. Mas um coração contrito é aquilo que agrada ao Senhor, né, então um coração prostrado, acho que é isso que fala, né, coração prostrado e Uhum. contrito é algo que agrada ao Senhor. Então quando a gente se coloca nesse lugar de fazer algo para o Senhor, algo que ali eu estava sentindo de cantar, né, assim, tô, né, de uma certa forma, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor,
e fazendo da forma, né, tipo, disponível ali, né, um coração disponível. No Salmo 51 também tem essa parte que fala, né, de ter um coração disponível, né. Uhum. Então é assim que eu procuro sempre me colocar também diante do Senhor. E assim, eu te conheço muito há pouco tempo, né, mas eu vejo essa essência em você, Daisy, de uma pessoa que tá muito disponível para dar sim para o Senhor, né. E um dia você deu, acho que uns 2 sims, né. E aquilo ali foi muito lindo, né, que o Senhor continue te abençoando muito Amém. para que Ele encontre em você esse coração Amém. disposto, disponível, né, para dar vários passos, mesmo que com medo, né, mesmo que Uhum. às vezes você não esteja enxergando nada, né, mas que o Senhor ele já tá ali, já com o próximo degrauzinho, né, para você subir, seja para caminhar, né, é só a gente dar o primeiro passo. Exato. Eu não fui sempre assim, de me colocar disponível, a não ser no ministério de louvor, que eu sempre me entreguei muito para essa obra de louvor, adoração, mas assim, a minha parte do meu chamado, eu não vivi por minha culpa. Eu não vivi há mais tempo por minha culpa. Eu entendo assim, tá? Mas apesar de que o Senhor já falou comigo, tudo tem o tempo certo. Mas eu pensava que eu poderia ter vivido isso antes e eu não me permiti viver isso antes. Porque até na história de Esther, Mardoqueu fala para ela, o tio dela fala para ela: se você não fizer, outro vai fazer. Porque o Senhor, ele tem várias pessoas para chamar. Existem várias pessoas que ele vai chamar. Se você não fizer, outro vai fazer. O Senhor vai fazer a obra dele acontecer. Mas não é para você ficar com medo, não é para você ficar, é se colocar à disposição. Porque eu tô falando tanto sobre medo, Uhum. não Eu é? já entendi. Então, e voltando sobre adoração, recentemente a gente teve uma experiência juntas, nós três, né? Que era sobre isso, que eu lembro que eu levei uma breve palavra que falava sobre isso, que a É. adoração perfeita já está no céu. Uhum. Aqui da gente, ele quer a imperfeita, ele quer a rasgada, quebrantada mesmo. E é sobre o que você falou, é literalmente estar ali com o coração totalmente rasgado, disponível e louvando dessa forma, como a Uhum. Morgana numa ligação. Gente, quer coisa mais preciosa que isso? Quer numa conversa a gente tá aqui, do nada a gente canta. Às vezes eu encontro a Morgana, a primeira coisa que a gente faz é cantar. Uma olha pra outra, a gente começa a cantar e pular. E é isso, gente, porque é a nossa forma de adorar, nosso jeitinho de adorar. É verdade, eu Uma sempre uma outra experiência que eu tive com louvor, adoração, foi assim, a música que eu falei, acho que eu falei até o nome errado, é resgate não, é escape. ah, É tá, sim. Deus já tem um caminho aberto. A gente Não estava conheço não, voltando. canta mais aí. Canta, Raíssa. Poxa, gente, Eu eu acabei ajudo, de falar que vamos. podia ser imperfeita e agora eu não quero cantar. Não, deixa eu contar a experiência que eu vou cantar um pedaço da música. Ai, por A gente voltou, a gente, estávamos em Xerém, e estávamos voltando, eu, meu esposo e minha filha, de carro, voltando para o centro de Caxias. A gente faz isso várias vezes na semana, ou uma, duas vezes na semana, ou todo final de semana, ou quase todo final de semana, enfim, a gente está acostumado a fazer o mesmo trajeto. Então, e tem algumas entradas para você pegar dali da Washington Luiz para o centro de Caxias, para você chegar no centro de Caxias. E quase sempre a gente faz a mesma coisa. Quando o meu esposo estava vindo, que ele ia entrar na primeira à direita, a primeira entrada à direita, tem outras mais para frente, mas ele ia pegar a primeira, ele passou. Era o caminho que ele sempre fazia. Ele passou. Só que ele não estava. Como ele já tinha diminuído a velocidade para entrar, então ele estava devagar. Então deu para eu ver o que estava acontecendo na rua. Na hora eu entendi, não foi à toa que ele passou. E eu olhei para a rua e estava acontecendo algo muito forte naquela rua. E logo depois começou a tocar essa música no carro. A gente sempre volta cantando, eu, meu esposo e minha filha sempre volta cantando. Aí eu entendi, foi o escape do Senhor. Ele faz o caminho nas águas, ele faz acontecer. E ele sempre vai dar o escape. Ele faz acontecer, não adianta. A gente às vezes não entende como que Deus faz, mas ele faz.
E quando ele faz, é perfeito. E é essa música. E logo depois vem uma outra música também, que eu não lembro exatamente qual é. Aí fez nesse pedacinho: "Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz. Deus está escape e livramento." Ele deu o livramento pra gente naquele dia. E a experiência com o quê? Com louvor, com adoração. Meu esposo, ele é muito engraçado, ele troca muito as letras das músicas, ele não sabe direito, ele não grava a letra da música, ele troca muito. E quase sempre que ele troca, quase sempre, porque ele é muito engraçado, meu esposo é muito palhaço. Aí ele vai e troca por uma coisa nada a ver. Mas nesse dia ele cantou a música certinha. Ele estava cantando a música certinha. Essa é a música favorita do meu filho, acredita? É? De 4 anos. Meu filho é apaixonado por essa música. Que lindo. Eu ligo o som no carro e ele já fala: "Mamãe, toca Leão da Tribo de Judá." Porque depois fala Leão da Tribo de Judá. Ele só gravou essa parte, ele não quer saber o nome da música. Na cabeça dele, é Leão da Tribo de Judá. Bonitinho. Eu tive uma experiência com isso, de trocar uma palavra da letra da música. Foi muito interessante. Estava participando de uma sala profética, né? E aí, eu tava lá, pedi pro Espírito Santo me dar uma palavra profética para a pessoa que ia sentar, né, do meu lado aqui. E aí, o Senhor me deu uma música. Aí, eu já tava cantarolando essa música. Aí, eu fui e falei pra pessoa. A pessoa sentou do meu lado. Eu falei assim: "Olha, eu não sou cantora, mas queria cantar uma música pra você." Aí, eu fui, cantei. Eu comecei a profetizar sobre a vida dela, porque falava sobre chuva, né? Sobre o tempo dela, que ia chegar o tempo da colheita e tudo mais. E o Senhor, ele também já tinha me dado uma outra palavra, que era cura. Eu senti que era pra liberar cura sobre a vida de uma outra pessoa. Aí veio a segunda pessoa. Aí, Espírito Santo, ele é super criativo, né? E a gente ama, e é sobre isso. E eu falei assim: "Espírito Santo", eu já sabia que a palavra era cura, e eu falei: "Então me dá uma música com essa palavra cura." E aí, ele me deu aquela música assim, "Toma-me, rendido estou." Sendo que essa música é "Toma-me, rendido estou." Eu cantei "Cura-me, rendido estou." Gente, mas assim, eu só fui me ligar depois, porque a palavra profética que eu tinha, né, foi até um rapaz. Na verdade, eu tava de olho fechado, não sabia. Não, soube sim, porque ele cantou junto comigo. E aí foi muito interessante, porque eu comecei a liberar coisas sobre cura, sobre a vida dele e tudo mais, de se render e tudo mais. E aí tá, e depois teve outras pessoas, e aí teve a parte dos testemunhos. E aí eu fui lá. E aí foi quando o Espírito Santo me fez lembrar da música certa, que era "Toma-me, rendido estou." E aí eu comecei a rir, eu falei assim: "Gente, eu cantei a música errada." Aí eu precisei dar o meu testemunho, né? Precisei falar sobre isso. Aí depois eu não sabia quem era, né, o rapaz. E aí, depois eu fui e falei, tipo assim, o Espírito Santo é muito criativo e tudo mais, mudou tudo pra eu poder profetizar, né, sobre o menino. Nada por acaso. E aí, depois ele chegou, ele falou assim: "Eu não ia falar, mas já que ela falou, fui eu que ouvi você cantando." Aí ele falou assim pra mim: "Mas olha, eu não entendi isso não. Tipo assim, pra mim a música tava certa também. Você falando agora que eu me liguei, mas pra mim a música tava certa. Era "Cura-me, rendido estou." E ele também nem se ligou na hora. E aí ele foi depois, testificou, falando em relação à cura. E que ele cresceu, que foi muito interessante também, que ele cresceu num ambiente assim, de louvor, de adoração, de música, sabe? Que, se eu não me engano, acho que é da Aline Barros essa música. É Aline Barros? Essa aí, é né? Rendido Estou. É do. É, Ela regravou, mas tem do o Fernandinho. Fernandinho, eu acho, mas ela regravou, não foi? Negócio assim. E aí ele falou da experiência que teve também com ela e tal. E eu, gente, olha só como é que o Espírito Santo ele é criativo, né? Eu só pedi uma música, ele, o errado ali, né? Que foi certo, super se encaixou. Ele já sabia que você ia trocar a letra, né? Gente, que experiência incrível que foi. Foi muito incrível, foi muito incrível.
Jesus é lindo. E ele muda uns negócios assim, né, E às pra vezes fazer o errado faz até mais sentido, né? faz Não, muito. mas era proposital. Eu não vou mais cantar Toma-me, rendido estou, é cura-me, rendido estou. Nunca mais. Nunca mais, foi muito engraçado, É que gente. eles cantam errado, você que canta É, certo, é entendeu? isso, É sobre isso. é sobre Tem isso. uma música que é uma música muito conhecida também, é da Lumelpídio. Liberta-me de mim. Liberta-me de mim. Eu tenho uma amiga que toda vez ela canta essa música, a Grazi. Uhum. E aí, na minha cabeça, a Grazi que canta essa música. Ah, meu pai. A Lumelpídio tá imitando a Grazi. Claro, super possível. A gente tem essas coisas, né? Porque a gente fica tão focada ali naquela pessoa, aquela pessoa canta tão Associa a lindamente. música à pessoa. Eu sou assim, eu adoro associar música à pessoa, música ao momento, eu amo. E marca muito, né? Uhum. Marca muito. Eu amo também. Daisy, como que você faz pra diferenciar a voz do Senhor pra sua voz, pra voz da sua alma? Então, eu sempre achei, assim, antes de entender o que é o Senhor, Deus falando comigo, eu sempre achei que um dia eu ia ouvir o Senhor, a voz de Deus. Não é só sobre ouvir a voz, às vezes é assim, a voz de Deus falando, através do Espírito Santo. Mas às vezes são situações que eu vivo, que eu entendo que é o Senhor falando comigo porque é muito marcante. E aí, eu já pesquisei muito sobre isso, ouvi várias pregações sobre isso, até livros sobre isso. O que é a voz de Deus não é, às vezes não é só sobre ouvir, é entender. A sua busca te leva a isso. É entender, é o discernimento espiritual, que você busca o discernimento espiritual para entender que aquele momento, é como eu falei, antes eu não entendia quando era o Senhor falando comigo as respostas das minhas orações. Mas o Senhor falava, eu lembro de algumas vezes que a gente ouve pregadores falando sobre eu estou esperando o socorro do Senhor, aí é uma enchente e o homem em cima do telhado. Aí o Senhor, mas eu estou esperando o Senhor me socorrer. E aí vem um barco e o cara falava, pula aqui, eu te tiro daí. Não, eu tô esperando o Senhor me socorrer. Aí vem um navio e nada, eu tô esperando o Senhor me socorrer. Aí vem um helicóptero e nada, não é sobre isso. Deus já tinha mandado um barco, aí ele morre, né? Nessa história ele morre, aí chega lá no céu e ele fala, mas Senhor, eu estava esperando o Senhor me socorrer, o Senhor falou que ia me socorrer. E ele falou, mas eu mandei um barco, eu mandei um navio, eu mandei um helicóptero. E é sobre isso, é entender o momento que o Senhor está falando. Às vezes, é claro, às vezes é assim, é só coisa da minha cabeça. É só coisa. Não é. Você buscando intimidade com o Espírito Santo de Deus te proporciona entender que não é coisa da sua cabeça. Queima o coração. É sobre isso, é queimar o coração. E aí e às vezes é tão forte que você começa a falar sobre aquilo. Caramba, por que eu tô falando isso? Tipo, há minutos atrás eu falei sobre. Por que eu tô falando sobre medo? É o Espírito Santo de Deus falando. Eu achei até um versículo da Bíblia online hoje, da YouVersion, é sobre isso. Sobre você ouvir a voz de Deus, né? É o Espírito do Pai que vai falar através de você. Eu entendo assim, eu começo a dramatizar isso na minha vida, como eu abri a boca. E eu não vou falar sobre mim. É o Espírito Santo que vai usar a minha boca para falar aquilo que ele quer falar. E na época que eu fui fazer minha primeira pregação, eu entendi muito bem sobre isso. Se fosse por mim, eu não falaria nada daquilo ali. Eu estava pensando em falar outras coisas. Mas é ser guiado pelo Espírito. É sobre ser guiado pelo Espírito. E, assim, se fosse há um tempo atrás, a Daisy de antigamente ia se incomodar se as pessoas não estão percebendo. As pessoas não estão percebendo que eu tô fazendo. Isso às vezes me machucava. E eu me magoava com isso. Mas não é sobre isso. É sobre fazer a vontade do Pai. Sobre andar na vontade do Pai. É sobre buscar essa intimidade e ser usada, ser canal
porque Deus espera isso de nós. E quando eu me lembro que quando, eu senti queimar no meu coração sobre o chamado de missões, né, de fazer ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, como a palavra de Deus diz, eu me incomodava, que as pessoas não estão indo? Todo mundo tem que ir para o campo missionário. Aquilo me incomodava demais, sabe. E eu falava: "Mas não é possível, é uma coisa tão óbvia, é tão óbvio isso". Mas é o ir de Jesus, você precisa fazer, aquilo eu não me conformava em não ser aquilo que o Senhor ordenou que a gente fosse. E a palavra de Deus também diz sobre os campos, essa área grande, mas poucos são os ceifeiros. Você vai ser um desses poucos. É sobre fazer a vontade do Pai. Sobre isso. Ô, Deise, você já teve experiência de escutar a voz audível do Senhor? Já, já. Porque é isso, né? Às vezes vai ser audível e às vezes vai ser na simplicidade. Às vezes vai ser numa coisa nada a ver e o Senhor vai falar com você. Então, é recente isso. Eu fui entregar a palavra do alinhamento de intercessão. E eu falei: "Meu Deus", eu passei uma semana antes foi me feito o convite para levar uma palavra, uma breve palavra no nosso grupo de alinhamento, e e uma oração. E eu falei: "Meu Deus, o que que eu vou falar?". Eu não quero falar, eu sempre me preocupo com isso, né. Quero falar qualquer coisa, eu não quero falar sobre mim, eu não quero que seja eu falando, eu quero que o Espírito Santo de Deus fale através de mim. E até 20 minutos antes, eu estava pensando em falar coisas totalmente opostas do que eu falei. 20 minutos antes da reunião começar online, eu abri a Bíblia. No ato de eu abrir a Bíblia, o Espírito Santo de Deus falou muito forte. E entregou livro, capítulo e versículo. Amo quando ele faz isso. Aham. Falei: "Meu Deus, o que é isso?". E aí eu falei: "É sobre isso". É entender, é muito especial isso, gente. Queiram viver isso, porque é muito especial. Eu me lembro que a primeira vez que eu escutei a voz audível do Senhor foi literalmente isso. Ele estava me acordando na madrugada, sei lá, uns 4 dias seguidos eu estava dispersa, eu não tinha me entendido por que que eu estava acordando todo dia aquele mesmo horário. Até que no último dia eu falei assim: "Caraca, desculpa, mas é o que que o senhor quer falar comigo, Senhor? Eis-me aqui e tal, não sei o quê". Ele me entregou o livro, o versículo, entregou tudo. Quando eu abri pra ler era de madrugada, aí engraçado que quando ele falou, aí já bateu o sono, né, já fiquei assim. Aí só abri o telefone, vi, li, falei: "Eita", aí dei print, falei: "Amanhã eu leio de novo". E dormi na hora, né, ele me acordou literalmente pra aquilo. E assim, às vezes era uma palavra simples. Não sei se você vai lembrar, mas a Morgana recentemente falou sobre as 7 ervas daninha. Uhum. E aí, do nada, o Senhor falou comigo, os 7 mergulhos de Naamã. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. 7 ervas daninhas, 7 mergulhos do Naamã. Falei: Nada, nada com Senhor, nada. o que que não tô entendendo. Aí fui parar pra ler e logo depois ele recebeu um convite sobre levar a palavra. Eu não lembro em qual momento Foi foi. de oração lá do Não sei como, não lembro qual momento foi, mas fez todo sentido, sabe? Não tinha nada a ver as 7 ervas daninhas com 7 mergulhos de Naamã. Com 7 mergulhos de Naamã, o Senhor já me entregou um monte de coisa. Eu falei: tá, entendi. Escrevi tudo e guardei. E aí veio o convite pra mim levar a palavra e eu levei sobre isso. Porque às vezes é isso, às vezes vai ser num negócio que vai ser audível, Isaías capítulo 43, Uhum. nananã. Foi isso que ele falou comigo, tá, gente? E às vezes vai ser num 7 ervas daninhas, que não tinha nada a ver, né? Uma vez também em oração, sobre oração, voltando à oração. Eu estava conversando com uma amiga e ela estava muito preocupada com a irmã dela. Aí eu falei assim: "Nossa", mas ela começou a contar algumas coisas que não tudo que a irmã dela estava vivendo, ela só entrou no detalhe de que a irmã dela estava muito triste. Uma das únicas palavras que ela usou para definir o que que ela estava passando, a irmã dela estava passando. Eu falei assim, eu já tinha saído do alinhamento, né, do alinhamento na monitoria, queimando. Aí eu falei: "Eu tenho que falar, eu tenho que falar". Aí eu falei assim: "Então eu vou orar por ela". Aí eu orei, na hora eu mandei um áudio. Foi a primeira vez que eu mandei um áudio de oração para alguém. Eu falei tanta coisa, eu não sei tudo que eu falei até hoje. Só sei se eu ouvir o áudio de novo que tá gravado. Eu falei muita coisa naquele áudio. A minha oração foi justamente
guiada pelo Espírito. E eu não de muitas coisas que eu falei naquela oração são impossível de eu falar, de eu saber, porque eu não sabia da história da menina. Mas o Senhor conhece, aí é sobre isso. O Senhor, ele te vê, ele sabe o que você tá passando, por mais que às vezes você não entenda. Eu acho que o Senhor me abandonou. Não é sobre isso. Ele tá te vendo. E eu falei muitas coisas naquele áudio pra ela, isso pra ela entregar pra irmã dela. Eu falei assim, depois que eu acabei, eu falei assim: eu não sei se você vai orar, usar a minha oração. Você pode usar o meu áudio se você quiser, não tem problema. Você pode usar, eu ainda falei isso pra. Pode usar o meu. Nem lembro tudo que eu falei aí, mas você pode usar. Ou ouve o meu áudio pra você mais ou menos ir por essa linha. Ela falou, Deise, ela chorava. Ela falou, Deise, você falou tudo o que minha irmã tá passando. Então, não sou eu, é o Senhor, ele conhece. Ele conhece, ele sabe o que a gente tá passando e sabe do que a gente precisa. E aí foi muito forte, porque. E foi maravilhoso. Depois eu senti uma paz. Depois que você libera, é uma paz, assim, e um prazer de estar fazendo a vontade do Senhor. É muito É lindo. verdade. Eu tenho vivido muitas experiências com o Senhor de fazer oração na casa das pessoas. Morgana não me olha, porque eu sei o que você vai pensar. Mas eu tenho vivido essas experiências. E aí, um dia em casa, recebi uma mensagem assim: Raíza, tá podendo falar? Eu falei, tô. Vai pra um lugar que você consiga me atender de vídeo. Aí eu fui pra um lugar pra atender a pessoa de vídeo. Aí a pessoa falou assim: fica aí, porque eu preciso que você ore pela casa da minha sobrinha. Falei, hã? Como assim? Aí do nada ela foi, ligou pra sobrinha dela, entrou, ficou as 3 ali na chamada de vídeo sem saber o que tava acontecendo, sem saber de nada. Falei, Senhor, por que tu tá fazendo isso comigo, Senhor? Que a gente é audaciosa, né? A gente faz essas perguntas. Fala, pai, não é possível que tu tá me colocando aqui, né? E aí a gente orou pela casa da menina, realmente, né? Não foi fácil. Aí a gente orou pela casa da menina, aí eu falei assim, mas eu posso fazer uma oração por você também? Pela pessoa, né? Pela dona da casa. Aí eu orei por ela e tal. E aí, no final, o Senhor me entregou uma palavra. Eu orei por ela, tudo que o Senhor estava falando ali ao meu coração, mas ele me entregou uma palavra específica, que era pra mim falar para ela sobre a raiz de orfandade. Aí eu falei assim, Senhor, por quê? Por que que você fez isso? Mas tá tudo bem, pai. Se era isso que era pra me falar, beleza. Aí, beleza, a gente desligou aquela ligação. Daqui a pouco a tia da pessoa me ligou chorando. Ainda bem que você falou isso, era exatamente isso que ela precisava ouvir. Aí eu falei, o quê? Pô, muitas camadas, né? Sobre a oração da casa, sobre a oração para ela, sobre a última palavra, que era a raiz de orfandade. Não tô entendendo. Ela, Raíza, você não tá entendendo de verdade, mas o que você falou, ela precisa tratar essa raiz de orfandade. Aí começou a me falar várias coisas, além de tudo que tinha acontecido, todo o movimento da casa, mas essa palavra em específico era uma palavra que veio muito direcionada. E aí, nesse momento, eu fico, tá bom, Senhor, não precisa me dizer pra quê. O Senhor já me disse o porquê. E tá tudo bem, sabe? E é isso, quando a gente tá disponível, né? Eu nem sei por que o Senhor tá me levando nessas casas, mas ok. Morgana não me olha porque eu sei sim. Ai, acho que a gente ficaria aqui até amanhã, né, contando essas experiências. Eu lembro de um dia, do nada lembrei isso aqui agora. Eu tava indo pra algum lugar, não lembro. Ah, lembrei sim, lembrei sim. E aí, eu senti muito forte de começar a orar e começar a declarar assim: Senhor, a tua palavra diz que a sombra de Pedro curava. E aí eu tava na presença, sabe? No carro ali, passando ali pela rua. Eu fui no monte nesse dia, tinha acordado mais cedo, eu fui no monte, que eu tava num propósito. Fui pro monte e eu comecei a declarar que as pessoas, que onde meu carro passava, que eu não sei o que, eu comecei a declarar, impondo as mãos, abençoando, no manto puro, né? Gente, aí logo depois eu fui pra consagração. Cheguei na consagração, a palavra não era sobre isso. Aí eu falei assim, meu Deus, o meu carro curou várias pessoas. Meu carro não, né? A presença do Senhor através da minha vida e tudo mais, passando ali. Gente, essas coisas não são coincidências não, cara. Então, Não teve pode um dia ser, que eu não. Olha que tava... loucura. E o dia que eu tava no carro, aí o Senhor falou assim, eu tava indo pra casa de uma pessoa, o Senhor falou assim, chega lá, você vai orar pela pessoa, pela casa da pessoa. Eu falei, não vou. Aí a Morgana, amiga, você tá onde? Tô indo pra casa de uns amigos ali. Tá, quando você chegar lá nessa casa, você vai orar, tá?
Tenho noção, cara. Aí fala, dona Raíza, o resultado disso. Aí eu não sei se eu posso falar. Mas o resultado disso foi que o inferno escutou isso também, né? E aí, diante disso, eu escutei da boca dos donos da casa coisas que eles não receberiam bem uma oração naquele momento, sabe? Foram coisas um pouco mais pesadas. Mas assim, falei sobre a palavra de Deus, conversei, fiquei em espírito de oração, porém não orei. Tempos depois apareci na casa dessa mesma pessoa e tinha acontecido algo lá. Aí eu falei, me perdoa. Me perdoa do fundo do meu coração, porque eu fui desobediente. E aí a pessoa começou a chorar, não, tá tudo bem. Aí eu falei assim, naquele dia o Senhor já tinha pedido pra mim orar. Eu desobedeci. E aí tudo que aconteceu, assim, é óbvio que, nossa, não aconteceu isso porque você não orou, mas poderia ter sido diferente, né? A gente não sabe o poder espiritual das guerras espirituais que estavam acontecendo ali naquele lugar. E aí eu falei assim, posso orar por você hoje? E aí fui, eu sozinha, diante de um cenário, assim, de uma situação que, assim, daria um podcast só sobre isso. E aí orei, fiz o que eu precisava fazer. Aí orei pela vida dos dois, sabe? É um casal. E assim, foi muito tremendo. Foi muito tremendo, porque depois o Senhor ficou ministrando ao meu coração. Filha, tá tudo bem. Você não orou naquele dia que eu te pedi, mas eu te trouxe aqui de novo hoje porque você precisava fazer. Sabe? Coisa desse sentido. Mas assim, a importância da gente ser obediente à voz naquele momento, eu poderia ter feito de outra forma. Exato. Eu poderia ter, antes da pessoa falar, eu já podia ter cortado ali, olha, eu entendo que você tá por essa linha de raciocínio, mas eu posso orar pela sua vida? Eu poderia ter feito de outra forma, sabe? Mas assim, o Senhor, nosso Pai, ele é tão amoroso, tão caridoso, que ele me abraçou, falou assim, filha, tá tudo bem. Você não orou ali naquele dia, aconteceu tudo isso aí, não tô falando que a culpa é sua do que aconteceu, mas eu te trouxe aqui hoje pra você orar, então se levanta. Se levanta porque eu derramei uma unção nova sobre a sua vida hoje. Eu falei assim, que? Eita, Aí, eita, foi Deus. tremendo. E aí é isso, é sobre essas experiências que eu tô tendo, Daisy, socorro. Mentira, manda mais, Senhor. Manda mais, manda. tem como, É não muito tem bom. volta. Não tem tem. volta. Gente, Ainda bem. Volta, ninguém quer Ainda volta, bem. cara. É Não, muito bom ó, ver isso. Vou te falar, eu já quase iniciei alguns processos na minha vida e parei. E tem volta. Se você quiser, tem. É É verdade. só você desistir. É verdade. Mas é a melhor coisa? Não é. Não. É obedecer isso? Isso não é obedecer. E não, gente, é muito melhor viver o propósito do Senhor, viver o que Deus tem para proporcionar na sua vida, porque é muito maior. E é difícil, às vezes te custa muito, se requer muito sacrifício da sua parte. De matar carne, né? Mas viver os propósitos do Senhor, viver no Espírito, buscar a presença do Senhor e obedecer é a melhor coisa. Obedecer é melhor do que sacrificar, né? É. A palavra do Senhor diz. E que a gente entenda que não é sobre religião, que não é sobre igreja, é sobre a palavra do Senhor. Então, aí Viva e eficaz, que tá ali na Bíblia. você é falou sobre isso, me fez lembrar quando eu fui pro jardim, naquela vez, foi muito da empolgação ali da minha irmã. Não, você tem que ir, não sei o quê, que vai ser bom, não sei o quê. Mas eu não fui de coração aberto. Quer dizer, até chegar dentro da igreja. Eu não fui de coração aberto. Eu falei assim, o que o Senhor vai fazer mais na minha vida? Já vivi tanta coisa. Já achava que já tinha vivido quase tudo que o Senhor poderia fazer na minha vida. E uma das coisas também que me impediu de viver o processo do Senhor na minha vida, os propósitos do Senhor na minha vida, foi, como eu já falei, foi porque eu não permiti. E por ser de um lar batista, um pouco tradicional, muitas coisas eu rejeitava. Não é que eu rejeitava, eu não me interessava em participar porque não era do nosso meio, né? Era mais do lado mais pentecostal. E aí, não que muitas coisas, né? Ou todas as coisas que são do Senhor, tá na palavra do Senhor, eu creio porque é a palavra do Senhor. Não deixo de acreditar porque é a palavra do Senhor. Se eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Então, é confiar de que aquilo é verdade. Mas a gente não busca, nós batistas tradicionais, a gente não busca esse caminho mais
de viver as questões espirituais, né? Experiências sobrenaturais. A gente estuda muito a palavra do Senhor. A nossa base é mais sobre isso, né? Estudar a palavra do Senhor e evangelizar, e missões. Uhum. E aí, na época do jardim, eu cheguei lá, eu falei, tá bom, pai, eu vou abrir meu coração. Quando eu falei, vou abrir meu coração, tudo mudou. Tudo mudou. Ali eu entendi, foi o resgate do Senhor em amor para minha vida. Porque antes eu não via como viver o propósito mais. Eu já tô com 45 anos. Eu não vou mais viver esse propósito, ser missionária ou evangelizar da forma que eu sentia que eu ia fazer antes. Mas ali o Senhor me deu uma nova chance. É por isso que a música O Novo Dia é a minha música do momento. É uma nova chance de testemunhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. É sobre isso. Quando você falou, eu lembrei daquela música. Tudo mudou, perdeu valor ao te contemplar. Já ouviu? Não lembro. Ah, Conta mais. perfeito amor. Não. Depois eu vou te mandar. É linda essa Manda pra música. mim. Me transformou e eu vou cantar. Manda pra mim. Essa será minha grande ambição. É linda essa que música. bonitinha ela Essa música é cantou. linda. Canta mais. Ah, para que a gente gosta mais de música animada, porque a gente tá aqui. O inferno perdeu mais um livre. Mas é muito bom viver Cristo, viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E entender que é além de nós, Exato. né? É, na verdade, apesar de nós, apesar de sermos falhos, inconstantes. Tem uma música que fala sobre isso, né? Mesmo tão inconstante, né? O Senhor, ele nos ama. Então, porque assim, hoje a gente tá aqui, a gente tá a 1000 com o Senhor, aí amanhã a gente já tá pra baixo, a gente já tá meio desanimado. Senhor, eu só vou ler um pouquinho a Bíblia. Mesmo inconstante, né? Ele nos escolhe. A vida de Jesus, ela eu acredito da seguinte maneira: o Senhor, Deus mandou, o Pai mandou o Filho como homem para nos mostrar que é possível ser homem, é possível viver a vida que a gente vive como homem carnal, mas mesmo assim buscar a santificação. É possível, porque não adianta você querer falar, mas era Jesus. E daí? Era homem, ele tinha os mesmos prazeres carnais que nós temos, só que ele matava a carne dele todos os dias. Ele deixava que o Senhor, o Pai falasse e a vontade do Pai sobressaísse na vida dele. E é isso que a gente deve, né? Eu busco viver isso todos os dias. A gente erra todos os dias. A gente falha todos os dias. Mas se espelhar uma outra frase que meu pai falava muito, e tem até título de um livro, No Meu Lugar, o que faria Jesus? Em algumas situações eu me vejo assim. Peraí, no meu lugar, o que Jesus faria? Isso deixa a gente pensar e deixa a gente, às vezes, deixa de pecar, porque o Espírito Santo fala mais alto. É matar a carne todos os dias. Diariamente, a gente precisa fazer esse exercício. Uhum. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Poxa. Ai, gente, então é isso. Curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreva no canal. E Deise, quero te agradecer pela sua participação aqui Imagina. hoje. Muito obrigada, Deise. Eu que agradeço, meninas, vocês são mais fofas. Pode botar num potinho e levar pra casa. Lindas demais. Vocês são as luzes de Cristo, jardim. São flores no jardim do Senhor. Deixam o Senhor falar através de vocês, porque não é à toa Florescer Podcast. Isso tem um propósito maior. Tem um Amém. propósito maior. Não desistam, hein? Vai ficar difícil ainda, mas não desistam. Amém. Muito obrigada e um beijo. Tchau.
Não me faz barulho com esse celular, não. Olha aí, rolando teu vídeo. Tá desligado, rolando o vídeo. Não mudo. Eu já ia falar. É 3. Muito bom. Desliga. Ô, Desligar a Caio, TV. TV. Assim não. Ai, desculpa.